Helena Strapasson administrava com dedicação o Mercadinho Strapasson, localizado no bairro Portão, em Curitiba. O estabelecimento, que já completava uma década de existência, havia sido construído com muito esforço ao lado de seu marido, Ricardo. O casal era conhecido na região não apenas pelo comércio, mas também pela simpatia com que tratavam os fregueses, muitos dos quais já eram considerados amigos próximos. O outono curitibano começava a dar seus primeiros sinais, com as folhas dos plátanos que enfeitavam a rua começando a amarelar. Helena observava essa mudança através da vitrine do mercado, enquanto organizava as prateleiras naquela manhã de abril. Seus pensamentos, no entanto, estavam longe, precisamente há 3 meses atrás, quando perdeu o bebê que tanto sonhava em ter. A perda havia sido devastadora. Helena e Ricardo tentavam há 5 anos ter um filho, e aquela gravidez tinha renovado suas esperanças. O aborto espontâneo aos 3 meses de gestação não apenas levou embora o sonho de ser mãe, mas também parte de sua alegria característica. Os moradores do bairro, que antes haviam sempre sorridente, agora encontravam uma Helena mais reservada, com olhos que denunciavam noites mal dormidas. Ricardo se desdobrava entre administrar o caixa do mercado e cuidar do bem-estar emocional da esposa. Ele percebia como ela se perdia em pensamentos enquanto realizava tarefas rotineiras, como se buscasse respostas para perguntas que não ousava fazer em voz alta. Sua preocupação aumentou quando, numa noite particularmente difícil, encontrou Helena sentada no chão do banheiro, com um olhar vazio que o assustou profundamente. A vida no bairro Portão seguia seu ritmo habitual. O tradicional café da manhã na padaria da esquina, o movimento no ponto de ônibus da rua João Betega e as conversas dos aposentados no banco da praça faziam parte da rotina que Helena observava diariamente. O mercadinho, estrategicamente localizado próximo ao terminal do Portão, recebia um fluxo constante de clientes, principalmente nos horários de pico. A crise econômica que assolava o país começava a mostrar seus efeitos mais severos no bairro. Helena notava como alguns clientes habituais passaram a comprar menos, sempre perguntando por ofertas ou optando por marcas mais econômicas. Alguns estabelecimentos próximos já haviam fechado as portas, não resistindo à queda no movimento. Numa tarde particularmente fria de quinta-feira, enquanto Helena organizava uma nova remessa de produtos na prateleira de biscoitos, algo chamou sua atenção. Pelo reflexo do espelho convexo instalado no canto da loja, ela percebeu um movimento suspeito no corredor dos produtos básicos. Era uma menina pequena, não devia ter mais que 5 anos, que olhava nervosamente para os lados enquanto colocava algo dentro do casaco puído que vestia. O primeiro impulso de Helena foi chamar Ricardo, que estava no depósito conferindo o estoque. No entanto, algo na expressão assustada da menina a fez hesitar. Seus olhos grandes e escuros carregavam um tipo de preocupação que não combinava com sua idade. Suas roupas, embora limpas, estavam visivelmente gastas, e seus cabelos castanhos estavam presos em uma trança mal feita, como se ela mesma tivesse tentado arrumá-los. Helena decidiu se aproximar discretamente, fingindo organizar os produtos próximos. À medida que se aproximava, podia ver melhor os detalhes. A menina tinha sardas no nariz, suas bochechas estavam coradas pelo frio e suas mãos pequenas tremiam levemente enquanto segurava um pacote de pão e outro de bolachas contra o peito. "Oi, pequena", Helena disse suavemente, tentando não assustar a criança. A menina congelou no lugar, seus olhos arregalados como os de um animal acuado. "Está precisando de ajuda para encontrar alguma coisa?" A pergunta ficou suspensa no ar por alguns segundos. A menina parecia dividida entre correr ou responder. Seus lábios tremeram ligeiramente, como se quisesse dizer algo, mas o medo a impedia. Helena percebeu que ela apertava com mais força os produtos contra o peito, como se sua vida dependesse daquilo. Naquele momento, algo no olhar da menina tocou profundamente Helena. Não era apenas medo que via ali, mas uma mistura de desespero e determinação que parecia grande demais para alguém tão pequeno carregar. Em vez de confrontá-la, Helena fez algo que surpreendeu até a si mesma. "Você deve estar com fome", disse ela, mantendo a voz calma e gentil. "Que tal a gente fazer assim?
Você me conta seu nome e eu te ajudo a escolher algumas coisas para levar para casa. A menina, ainda hesitante, sussurrou em uma voz quase inaudível: Maria Alice. Helena notou que, apesar do nervosismo, havia uma educação natural em seu jeito de falar, como se tivesse recebido uma boa criação. Maria Alice é um nome muito bonito, respondeu Helena, se agachando para ficar na altura da menina. Eu sou a Helena. Você mora aqui perto? A pergunta pareceu despertar novamente o medo nos olhos da criança. Ela deu um passo para trás, claramente dividida entre a gentileza daquela senhora e o instinto de proteção que a fizera entrar no mercado naquela tarde. Não precisa ter medo, assegurou Helena, percebendo a apreensão da menina. Só quero ajudar. Você está sozinha aqui? Maria Alice assentiu levemente com a cabeça, ainda apertando os produtos contra o peito. Helena notou que ela ocasionalmente olhava para a porta, como se calculasse a distância para uma possível fuga. Escuta, Helena disse, tomando uma decisão. Vou preparar uma sacola com algumas coisas que acho que você vai gostar. Você espera um minutinho? Sem esperar resposta, Helena se levantou e começou a selecionar alguns itens. Leite, pão fresco, frutas, bolachas e alguns chocolates. Enquanto separava os produtos, mantinha um olho na menina, que permanecia no mesmo lugar, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Ricardo, que havia retornado do depósito, observava a cena de longe com uma expressão interrogativa. Helena fez um sinal discreto para que ele não interferisse. Algo em seu instinto dizia que precisava entender melhor aquela situação. Depois de preparar a sacola, Helena retornou até Maria Alice. Pronto, disse, entregando os mantimentos. Tem bastante coisa gostosa aí dentro. Mas preciso te pedir um favor. Da próxima vez que estiver precisando de alguma coisa, é só me procurar, tá bom? Não precisa ter medo. Os olhos de Maria Alice se encheram de lágrimas, mas ela rapidamente as conteve. Pegou a sacola com as duas mãos, fazendo uma força visível para carregá-la. Antes de sair, olhou para Helena e murmurou um "obrigada", quase inaudível. Helena observou enquanto a menina saía do mercado, suas perninhas finas se esforçando para carregar a sacola. Uma intuição forte dizia que havia muito mais naquela história do que uma simples tentativa de furto por fome. Sem pensar duas vezes, ela pegou sua bolsa. Ricardo, preciso resolver uma coisa, disse ao marido, que ainda observava a cena com um ar preocupado. Volto logo. Helena, o que está acontecendo? Quem é essa menina? Não sei ainda, respondeu ela, já se encaminhando para a porta, mas pretendo descobrir. Helena seguiu Maria Alice discretamente, mantendo uma distância segura para não assustá-la. A menina seguia pela rua João Betega, occasionally olhando para trás como se verificasse se estava sendo seguida. Depois de algumas quadras, virou em uma rua menor, menos movimentada, onde antigas casas de madeira ainda resistiam em meio a prédios modernos. O caminho as levou até uma região mais afastada do bairro, próxima ao bosque de araucárias, que marcava o limite com o bairro vizinho. Ali, as ruas eram menos cuidadas, com calçadas irregulares e iluminação precária. Maria Alice parou em frente a uma casa pequena, parcialmente escondida por um jardim mal cuidado. A construção, embora antiga, mostrava sinais de que já fora bem conservada em um passado não muito distante. Helena aguardou alguns minutos depois que a menina entrou, seu coração batendo acelerado. Algo naquela situação toda mexia profundamente com ela, despertando um instinto protetor que pensava ter perdido após a perda do bebê. Reunindo coragem, aproximou-se da casa, subindo os 3 degraus que levavam à varanda. Helena hesitou por um momento antes de bater à porta. O vento frio característico de Curitiba fazia as folhas das araucárias dançarem, criando sombras inquietas no pequeno jardim. Após 3 batidas suaves, ouviu-se um latido baixo, vindo do interior da casa, seguido pelo som de passos pequenos se aproximando. A porta se abriu lentamente, e Maria Alice apareceu agora com um menino ainda menor ao seu lado, que não devia ter mais que 3 anos. Um cachorro vira-lata de porte médio e pelo caramelo permanecia próximo às crianças, como um guardião atento. Oi, Maria Alice, Helena disse suavemente. Desculpe ter te seguido, mas fiquei preocupada. Seus pais estão em casa?
O menino pequeno se escondeu atrás da irmã, agarrando-se à sua saia. Maria Alice parecia lutar internamente, dividida entre manter o segredo e aceitar a ajuda que se apresentava. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente. "Pode entrar", ela finalmente disse, sua voz tremendo ligeiramente. "Mas precisa fazer silêncio. Mamãe está descansando." Helena entrou na casa, sentindo o peso da situação aumentar a cada passo. O interior era simples, mas limpo e organizado, considerando que eram duas crianças aparentemente sozinhas. Havia fotografias nas paredes, mostrando momentos felizes de uma família que parecia ter conhecido dias melhores. "Este é meu irmão Miguel", Maria Alice apresentou o menino, que ainda se mantinha grudado nela. "E este é o Thor." Ela apontou para o cachorro, que não desgrudava os olhos de Helena. A sala tinha poucos móveis. Um sofá gasto, mas limpo, uma mesinha de centro com alguns desenhos e lápis de cor espalhados, e uma estante com livros bem organizados. Helena notou que, apesar da simplicidade, havia um cuidado especial com a limpeza e a organização do ambiente. "Vocês moram só com a mamãe?" Helena perguntou delicadamente, enquanto se sentava no sofá a convite de Maria Alice. "Sim", respondeu a menina, ajudando Miguel a subir no sofá. Papai foi embora faz tempo. A avó também estava aqui, mas ela precisou ir para um lugar melhor", explicou com uma maturidade que partiu o coração de Helena. Maria Alice fez uma pausa, olhando nervosamente para o corredor que levava aos quartos. "Mamãe está doente", ela continuou, sua voz baixando para quase um sussurro. "Ela dorme muito. Às vezes acorda e conversa comigo, mas na maioria das vezes está muito cansada." Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. As peças começavam a se encaixar. A tentativa de furto no mercado, as roupas gastas, a responsabilidade precoce nos olhos daquela criança. "Posso ver sua mãe?" Helena perguntou gentilmente. Maria Alice hesitou novamente, trocando um olhar com Miguel, que agora brincava distraidamente com Thor. "Acho que sim", ela respondeu depois de um momento. "Mas ela pode estar dormindo." A menina guiou Helena pelo corredor estreito até o último quarto. O ambiente estava parcialmente escuro, iluminado apenas pela luz que entrava por uma fresta na cortina. Na cama, uma mulher jovem, que não devia ter mais que 35 anos, repousava. Seu rosto estava pálido e magro, mas ainda mantinha traços de uma beleza serena. "Mamãe", Maria Alice chamou suavemente, aproximando-se da cama. "Tem uma moça aqui que quer te conhecer. Ela me ajudou no mercado hoje." A mulher abriu os olhos lentamente, revelando o mesmo tom de castanho dos olhos da filha. Seu nome era Laura Mendes, como Helena viria a descobrir, e sua história era tão dolorosa quanto sua atual condição. "Se desculpe a invasão." Helena se apresentou, aproximando-se da cama. "Sou Helena Strapasson, dona do mercadinho do portão. Conheci sua filha hoje e fiquei preocupada." Laura tentou se sentar, mas o esforço pareceu drenar suas forças. "Maria Alice", ela chamou a filha com voz fraca. "Pode levar seu irmão para brincar um pouco? Preciso conversar com a senhora Helena." A menina assentiu, pegando Miguel pela mão e saindo do quarto com Thor em seu encalço. Helena puxou uma cadeira próxima à cama, seu coração apertado diante da cena que se desenrolava. Assim que as crianças saíram do quarto, Laura tentou novamente se ajeitar na cama, dessa vez conseguindo se apoiar nos travesseiros com a ajuda de Helena. Seu rosto demonstrava não apenas o cansaço físico, mas também a preocupação de uma mãe que carregava um peso imenso no coração. "Me desculpe pelo que Maria Alice fez no seu mercado", Laura começou, sua voz fraca, mas determinada. "Eu sempre ensinei meus filhos que pegar as coisas dos outros é errado, mas..." Ela fez uma pausa, lutando contra as lágrimas. "As coisas ficaram difíceis nas últimas semanas." Helena segurou a mão de Laura, notando como estava fria e frágil. "Não se preocupe com isso", ela assegurou. "Mas preciso entender melhor a situação para poder ajudar. Vocês têm algum parente que possa auxiliar?" Laura balançou a cabeça negativamente. "Meus pais já partiram, e minha única irmã vive no exterior. Perdemos contato há anos. O pai das crianças, bem, ele nos abandonou quando descobriu sobre minha doença, logo após Miguel nascer." Enquanto Laura falava, Helena observava os detalhes do quarto.
Havia uma cômoda com medicamentos cuidadosamente organizados, um calendário na parede com algumas datas marcadas e várias fotos das crianças em momentos felizes. Em uma delas, Laura aparecia saudável, sorrindo em um parque que Helena reconheceu como o Jardim Botânico de Curitiba. Tenho uma doença terminal, Laura continuou, sua voz tremendo levemente. Os médicos do Hospital de Clínicas fizeram todo o possível, mas... Ela respirou fundo como se buscasse forças para continuar. Não me resta muito tempo. Minha maior preocupação são as crianças. Helena sentiu seu coração apertar ainda mais. O destino parecia ter um senso de ironia cruel. Enquanto ela sofria pela perda de um filho que nunca chegou a nascer, ali estava uma mãe que seria separada de seus filhos pequenos. Consegui guardar algum dinheiro, Laura continuou, indicando uma gaveta na cômoda. É o suficiente para mais alguns meses de aluguel e comida. Maria Alice é tão madura para a sua idade. Ela cuida do irmão como uma pequena mãe. Mas são só crianças. Precisam de alguém que cuide delas. Nesse momento ouviram risadas vindas da sala. O som das crianças brincando com Thor parecia um contraste doloroso com a gravidade da conversa no quarto. Senhora Helena, Laura apertou a mão de Helena com a força que lhe restava. Sei que é muito para pedir a uma estranha, mas algo me diz que não foi por acaso que você seguiu minha filha hoje. Preciso saber que meus filhos ficarão bem quando eu não estiver mais aqui. Helena sentiu as lágrimas que vinha segurando finalmente correrem por seu rosto. Aquela mulher, mesmo enfrentando seu próprio sofrimento, mantinha uma dignidade e força admiráveis. Seu único pensamento era garantir o futuro dos filhos. Prometa que vai ajudá-los, Laura pediu, seus olhos fixos nos de Helena. Não precisa ser você a cuidar deles, mas, por favor, prometa que vai garantir que fiquem bem, que não sejam separados. Eles só têm um ao outro agora. Helena enxugou as lágrimas e assentiu, sentindo o peso daquela promessa. Eu prometo, disse com firmeza, vou cuidar para que fiquem bem e juntos. Laura relaxou visivelmente após ouvir essas palavras, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Obrigada, sussurrou. Agora preciso descansar um pouco. Helena saiu do quarto silenciosamente, encontrando Maria Alice parada no corredor. Era evidente que a menina tinha escutado parte da conversa. Seus olhos grandes estavam cheios de uma compreensão além de sua idade. Vou ajudar vocês, Helena disse, agachando-se para ficar na altura da menina. Prometo que não vou deixar você e seu irmão sozinhos. Maria Alice a abraçou repentinamente, um gesto que pegou Helena de surpresa. Era a primeira vez que a menina demonstrava tal vulnerabilidade desde que se conheceram. No abraço, Helena sentiu todo o medo e a preocupação que aquela pequena criança carregava. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. Ao chegar em casa, no apartamento que dividia com Ricardo no bairro Água Verde, relatou tudo o que havia descoberto. O marido a escutou em silêncio, sua expressão alternando entre preocupação e compaixão. Helena, Ricardo disse após um longo momento de reflexão, você tem certeza sobre isso? É uma responsabilidade enorme. Não tenho certeza de nada, ela respondeu, olhando pela janela para as luzes da cidade. Só sei que não posso ignorar aquelas crianças. Talvez seja o destino nos dando uma segunda chance. Na manhã seguinte, o casal começou a agir. Ricardo contatou doutora Beatriz Andrade, uma advogada amiga da família, especializada em direito familiar, para entender quais seriam os procedimentos legais necessários. Helena, por sua vez, dedicou-se a organizar uma forma de ajudar a família Mendes imediatamente. Durante as semanas que se seguiram, Helena estabeleceu uma rotina de visitas diárias à casa dos Mendes. Levava comida fresca, ajudava com a limpeza e principalmente dedicava tempo às crianças. Maria Alice aos poucos começou a baixar suas defesas, permitindo-se ser criança novamente. Miguel, que inicialmente era tímido e reservado, agora corria para os braços de Helena assim que a via chegar. Laura observava essas mudanças com um misto de alívio e gratidão. Seu estado de saúde se deteriorava gradualmente, mas ver seus filhos sendo amparados trazia-lhe uma paz que há muito não sentia. Em uma tarde particularmente difícil, ela chamou Helena para uma conversa importante. Tem um envelope na segunda gaveta da cômoda, Laura disse,
sua voz mais fraca que o normal. São alguns documentos importantes. Certidões das crianças, documentos da casa e uma carta que escrevi explicando nossa situação. Também tem um pouco de dinheiro que consegui economizar. Helena pegou o envelope com cuidado, sentindo o peso da confiança que Laura depositava nela. Vou guardar com muito cuidado, prometeu. Helena, Laura continuou, reunindo forças. Quero que saiba que não é só gratidão que sinto por você. Nas últimas semanas, você trouxe luz de volta para esta casa. Maria Alice sorri mais. Miguel está mais falante. Até Thor parece mais feliz. As duas mulheres compartilharam um momento de silêncio compreensivo. Através da janela do quarto, podiam ouvir as risadas das crianças que brincavam no pequeno quintal com Ricardo, que havia se juntado à rotina de visitas. O som do vento nas araucárias se misturava com os latidos alegres de Thor. Tem algo mais que preciso te contar, Laura disse, sua voz ganhando um tom de urgência. Na gaveta de cima da cômoda há um diário. Comecei a escrevê-lo quando descobri a doença. Quero que você o guarde e, quando as crianças forem maiores, entregue a elas. Há coisas que preciso que eles saibam, mas que ainda são muito pequenos para entender. Helena assentiu, sentindo o peso daquela responsabilidade. Ao abrir a gaveta indicada, encontrou um caderno encapado com tecido floral, suas páginas visivelmente preenchidas com a caligrafia delicada de Laura. Tem mais uma coisa, Laura continuou, seus olhos fixos em Helena. No diário há uma carta endereçada à minha irmã, Cecília. Perdemos contato há anos, depois de uma briga familiar. A última notícia que tive é que ela estava morando em Vancouver, no Canadá. Se um dia você conseguir encontrá-la, entregue a carta, por favor. Helena guardou cuidadosamente tanto o envelope quanto o diário em sua bolsa. No quintal, a voz de Ricardo se misturava com as risadas das crianças, criando uma melodia que parecia estranhamente familiar, como se aquela configuração improvável de pessoas já estivesse destinada a se encontrar. Os dias em Curitiba começavam a esfriar ainda mais, anunciando a chegada do inverno. Helena e Ricardo adaptaram sua rotina para incluir os cuidados com a família Mendes. O mercadinho agora contava com a ajuda de Dona Jurema, uma antiga cliente que foi contratada para auxiliar no período da tarde, permitindo que o casal se revezasse nas visitas à casa das crianças. A doutora Beatriz trabalhava nos aspectos legais da situação, preparando a documentação necessária para garantir que as crianças não fossem separadas quando o inevitável acontecesse. As buscas por Cecília, a irmã de Laura, não produziram resultados concretos, mas a advogada garantiu que continuaria procurando através de seus contatos internacionais. Maria Alice, aos poucos, começou a frequentar novamente a escola municipal do bairro. Helena a ajudava com o uniforme e os materiais escolares, e Ricardo fazia questão de levá-la e buscá-la todos os dias. A menina, que antes precisava dividir seu tempo entre cuidar do irmão e da casa, agora podia se concentrar em ser apenas uma criança de 5 anos. Miguel, com seus 3 anos, passou a frequentar a creche próxima ao mercadinho. Inicialmente relutante em se separar da irmã, logo se adaptou ao novo ambiente, fazendo amigos e desenvolvendo sua personalidade naturalmente brincalhona. Thor, o fiel companheiro das crianças, aguardava pacientemente o retorno delas todas as tardes, sempre sob os cuidados de Helena ou Ricardo. Uma manhã, enquanto ajudava Laura a se alimentar, Helena notou uma mudança em seu semblante. Havia uma serenidade diferente em seu rosto, como se tivesse finalmente encontrado a paz que tanto buscava. Sabe, Helena, Laura disse entre pequenas colheradas de sopa, nunca imaginei que encontraria alguém como você e Ricardo. Vocês não são apenas pessoas que estão nos ajudando. Vocês trouxeram esperança de volta para nossa família. Helena segurou a mão de Laura, sentindo como estava mais fria que o normal. Vocês também trouxeram algo especial para nossas vidas, respondeu com sinceridade. Aquelas crianças, elas preencheram um vazio que eu nem sabia que podia ser preenchido. Laura sorriu fracamente. Tenho observado como Ricardo brinca com Miguel, como ele tem paciência para responder todas as perguntas curiosas que Maria Alice faz. Vocês já são pais deles no coração, não são? A pergunta pegou Helena de surpresa,
mas a resposta veio naturalmente. Sim, acho que somos, admitiu, sentindo as lágrimas se formarem em seus olhos. Então posso partir em paz, Laura sussurrou, apertando levemente a mão de Helena. Meus filhos terão o amor que merecem. Naquela tarde, quando as crianças retornaram da escola e da creche, Laura pediu para vê-las. Estava mais fraca que o normal, mas fez questão de abraçar cada um de seus filhos demoradamente. Contou histórias sobre quando eram bebês, mostrou fotos antigas e, com uma força que parecia vir de algum lugar especial, cantou a música de ninar que costumava embalar seu sono. Lembrem-se sempre que a mamãe ama vocês mais que tudo nesse mundo, ela disse, beijando a testa de cada um. E agora vocês têm a tia Helena e o tio Ricardo também para cuidar de vocês. Maria Alice, com sua percepção aguçada, entendeu o que aquelas palavras significavam. Abraçou a mãe com força, como se quisesse guardar para sempre aquele momento. Miguel, mesmo sem compreender completamente, juntou-se ao abraço, seu pequeno corpo aninhado entre a mãe e a irmã. Helena e Ricardo observavam a cena da porta do quarto, seus corações apertados com a mistura de amor e dor que preenchia o ambiente. Thor, sempre sensível aos sentimentos da família, deitou-se aos pés da cama, como um guardião silencioso daquele momento precioso. Após a partida de Laura, os dias que se seguiram foram de adaptação para todos. Helena e Ricardo decidiram temporariamente se mudar para a casa dos Mendes, garantindo que as crianças pudessem permanecer em seu ambiente familiar durante o período de transição. O quarto de Laura foi mantido intacto, guardando suas memórias e pertences como um santuário de amor materno. Maria Alice, embora profundamente abalada, demonstrava uma resiliência admirável. Durante o dia, mantinha-se forte por Miguel, ajudando-o a compreender as mudanças em sua rotina. À noite, quando pensava que ninguém estava vendo, Helena a encontrava às vezes sentada na varanda conversando baixinho com Thor, compartilhando suas saudades e medos com o fiel companheiro. Ricardo surpreendeu a todos com sua dedicação. O homem que inicialmente hesitara diante da ideia de cuidar de duas crianças, agora se mostrava um pai naturalmente afetuoso. Todas as manhãs antes de abrir o mercadinho, fazia questão de preparar o café da manhã com várias opções: pão caseiro que buscava na padaria do seu Antônio, frutas frescas da feira do Portão e até mesmo tentativas nem sempre bem-sucedidas de fazer panquecas em formatos divertidos. A doutora Beatriz intensificou seus esforços para regularizar a situação. As buscas por Cecília continuavam, agora com a ajuda de um investigador particular especializado em localização de pessoas no exterior. Enquanto isso, ela preparava toda a documentação necessária para que Helena e Ricardo pudessem obter a guarda provisória das crianças. O processo será mais tranquilo do que imaginávamos, explicou a advogada durante uma reunião em seu escritório no Centro Cívico. Laura teve o cuidado de deixar uma declaração expressa de sua vontade, e vocês já estabeleceram uma relação significativa com as crianças. Além disso, temos testemunhas que podem atestar o vínculo afetivo que se formou. Uma tarde, enquanto arrumavam alguns pertences de Laura, Helena encontrou um álbum de fotografias que não tinha visto antes. Nas páginas amareladas pelo tempo, havia registros da infância de Laura e Cecília. Duas meninas sorridentes em frente ao passeio público, compartilhando algodão doce na feira do Largo da Ordem, brincando na neve durante um raro dia de inverno curitibano. Tia Helena, a voz de Maria Alice, a trouxe de volta ao presente. A menina estava parada na porta do quarto, segurando um dos casacos antigos da mãe. Posso guardar isso comigo? Helena sorriu, fazendo um espaço para que Maria Alice se sentasse ao seu lado na cama. Claro que pode, querida. Quer ver algumas fotos da sua mãe quando era pequena? As duas passaram a tarde folheando o álbum, com Maria Alice absorvendo cada detalhe das histórias que as fotografias contavam. Em determinado momento, a menina parou em uma foto específica. Laura e Cecília, adolescentes, abraçadas em frente à catedral. Essa é minha tia Cecília? Perguntou curiosa. Mamãe falava dela às vezes quando estava mais cansada. Dizia que sentia muita saudade. Helena abraçou Maria Alice, sentindo o perfume suave de shampoo infantil em seus cabelos. Sim, essa é sua tia. Estamos tentando encontrá-la, sabia?
Sua mãe deixou uma carta para ela. E se a gente encontrar ela, ela vai querer nos levar embora? A preocupação era evidente na voz da menina. Não, meu amor. Helena respondeu com firmeza. Você e Miguel vão ficar com a gente. Foi uma promessa que fiz para sua mãe, e promessas são sagradas. Naquela noite, durante o jantar, a cozinha estava preenchida com o aroma do pinhão cozido que Ricardo havia comprado de um vendedor ambulante. Miguel tentava, com sua coordenação motora ainda em desenvolvimento, descascar as sementes, fazendo uma pequena bagunça que arrancava risadas de todos. Thor, sempre atento, permanecia estrategicamente posicionado sob a mesa, esperando por alguma sobra que pudesse cair. O inverno curitibano estava em seu auge quando a doutora Beatriz ligou com novidades. O investigador havia finalmente localizado Cecília em Vancouver. Ela trabalhava como professora em uma universidade local e, ao ser contatada, ficou profundamente abalada com a notícia sobre Laura. Ela quer fazer uma videochamada, informou Beatriz. Disse que precisa ver as crianças, conhecer vocês. Está disposta a ajudar no que for necessário, mas entende que a vida dos sobrinhos já está estabelecida aqui. A notícia trouxe um misto de alívio e apreensão. Helena e Ricardo decidiram preparar as crianças com cuidado para esse momento. Maria Alice, especialmente, precisava entender que o contato com a tia não significaria uma nova mudança em suas vidas. No dia marcado para a chamada, a família se reuniu na sala. Miguel brincava distraidamente com seus carrinhos no tapete, enquanto Maria Alice sentava-se ereta no sofá, suas mãos pequenas apertando nervosamente a barra do vestido. Helena notou que ela havia feito questão de usar o vestido azul que Laura mais gostava. Quando o rosto de Cecília apareceu na tela do notebook, o silêncio tomou conta da sala. A semelhança com Laura era notável. Os mesmos olhos expressivos, o mesmo sorriso gentil. As lágrimas corriam livremente pelo rosto da mulher enquanto ela observava os sobrinhos. Maria Alice, ela disse com voz embargada. Você é igualzinha à sua mãe quando tinha sua idade. Virando-se para Miguel, continuou. E você, pequeno, tem o sorriso dela. A conversa fluiu naturalmente, como se anos de distância nunca tivessem existido. Cecília contou histórias da infância com Laura, fazendo as crianças rirem com aventuras das duas irmãs pelas ruas de Curitiba. Falou sobre a época em que moravam perto do Bosque do Alemão, sobre as tardes de domingo no Parque Barigui, sobre os passeios de bicicleta na ciclovia do Jardim Botânico. Laura me escreveu uma carta, Cecília revelou em determinado momento. Beatriz a enviou para mim. Minha irmã, ela me perdoou por todos esses anos de ausência. Disse que entendia minhas escolhas, mesmo que elas tenham nos separado. Helena e Ricardo observavam a interação com emoção contida. Era evidente que Cecília, mesmo à distância, poderia ser uma presença importante na vida das crianças, uma conexão viva com a memória de sua mãe. Quero fazer parte da vida de vocês, Cecília disse, dirigindo-se não apenas às crianças, mas também a Helena e Ricardo. Não para substituir ninguém, mas para acrescentar. Posso ser a tia que mora longe, mas que está sempre presente de alguma forma. A proposta foi recebida com sorrisos de aprovação. Maria Alice, que inicialmente estava apreensiva, agora bombardeava a tia com perguntas sobre o Canadá, sobre a neve de verdade que ela via apenas em filmes, sobre os ursos que talvez passeassem pelas ruas de Vancouver. Após a chamada, enquanto as crianças se preparavam para dormir, Helena encontrou Maria Alice sentada na beirada de sua cama, olhando pensativa para uma foto de Laura. Tia Helena, ela chamou baixinho. Acho que mamãe ficaria feliz em saber que encontramos a tia Cecília, né? Helena sentou-se ao lado da menina, abraçando-a carinhosamente. Tenho certeza que sim, meu amor. Sua mãe queria muito que vocês conhecessem a tia Cecília. Agora vocês têm ainda mais pessoas para amar e cuidar de vocês. Do corredor, vinha a voz de Ricardo contando uma história para Miguel, sua narrativa pontuada por ocasionais latidos de Thor, que sempre fazia questão de participar do ritual noturno. A casa, que semanas atrás parecia tão pesada de tristeza, agora vibrava com uma energia diferente, não de esquecimento, mas de renovação. Os meses se passaram e o processo de guarda das crianças avançava com segurança. A doutora Beatriz conduzia tudo com maestria,
garantindo que cada etapa fosse cumprida com o máximo de cuidado legal. As visitas da assistente social sempre terminavam com relatórios positivos, destacando o ambiente amoroso e estável que Helena e Ricardo proporcionavam às crianças. O mercadinho do portão agora contava com uma pequena área infantil, onde Miguel e Maria Alice faziam seus deveres após a escola. Os clientes já se acostumaram com a presença das crianças e muitos traziam pequenas guloseimas ou brinquedos para elas. Thor também ganhou seu espaço, com uma caminha confortável próxima ao caixa, de onde podia supervisionar todo o movimento. Cecília mantinha contato regular através de videochamadas semanais. Ela havia se tornado uma presença constante na vida da família, enviando presentes em datas especiais e compartilhando histórias sobre Laura que faziam as crianças rirem e se emocionarem. Em uma das conversas, ela surpreendeu a todos com uma notícia. "Consegui uma licença da universidade", anunciou. "Vou passar as férias de julho com vocês em Curitiba. Quero mostrar para as crianças todos os lugares que Laura e eu frequentávamos quando éramos pequenas." A notícia encheu a casa de expectativa. Maria Alice começou a fazer uma lista de todos os lugares que queria visitar com a tia, enquanto Miguel não parava de perguntar se ela traria neve do Canadá. Helena e Ricardo perceberam como essa conexão com o passado da mãe era importante para o desenvolvimento emocional das crianças. Uma tarde, enquanto organizavam o quarto que seria de Cecília durante sua estadia, Maria Alice encontrou uma caixa antiga no fundo do armário. Dentro havia um diário de adolescência de Laura, repleto de recortes, ingressos de cinema e fotos antigas do Parque Tanguá, do Museu Oscar Niemeyer e de outros pontos turísticos de Curitiba. "Tia Helena?", chamou Maria Alice, segurando o diário com cuidado. "Podemos fazer igual? Tirar fotos nos mesmos lugares quando a tia Cecília vier?" Helena sorriu emocionada com a sensibilidade da menina. "Claro que sim, amor. Podemos refazer todas essas fotos e fazer um álbum novo, misturando o passado com o presente." O outono já dava seus primeiros sinais quando a juíza marcou a audiência final para a concessão da guarda definitiva. Helena e Ricardo estavam nervosos, mesmo com todas as garantias da doutora Beatriz de que tudo correria bem. Na noite anterior à audiência, enquanto as crianças dormiam, o casal conversava na varanda, observando as estrelas que pontilhavam o céu curitibano. "Você já pensou em como nossa vida mudou completamente em tão pouco tempo?", perguntou Ricardo, abraçando Helena. "Às vezes me pego pensando que todo aquele sofrimento pela perda do nosso bebê nos preparou para este momento." Helena encostou a cabeça no ombro do marido, sentindo o perfume dos jasmins que Laura havia plantado no jardim. "Acho que algumas coisas na vida só fazem sentido quando olhamos para trás, como se cada momento difícil fosse um passo necessário para chegarmos onde precisávamos estar." Do quarto das crianças vinha o som suave das respirações tranquilas de Maria Alice e Miguel. Thor, sempre atento, descansava no corredor entre os quartos, como um anjo da guarda de 4 patas. A casa, que meses atrás parecia tão cheia de tristeza, agora transbordava de vida e esperança. O dia da audiência amanheceu com aquela garoa típica de Curitiba, fina e persistente. Helena ajudou Maria Alice a escolher um vestido especial para a ocasião, enquanto Ricardo tentava convencer Miguel a usar a gravata borboleta que havia comprado especialmente para aquele momento. No fórum localizado no Centro Cívico, a família foi recebida pela doutora Beatriz, que emanava confiança e tranquilidade. A sala de audiências, com sua solenidade característica, poderia ter assustado as crianças, mas elas se mantiveram serenas, como se entendessem a importância daquele momento. A juíza, uma senhora de expressão gentil, fez questão de conversar diretamente com Maria Alice e Miguel antes de iniciar os procedimentos formais. Perguntou sobre a escola, sobre Thor, sobre como era a vida com Helena e Ricardo. As respostas espontâneas e afetuosas das crianças trouxeram sorrisos até mesmo para os funcionários mais sérios do tribunal. "Está claro para este juízo", declarou ela após analisar toda a documentação, "que o vínculo afetivo estabelecido entre os requerentes e as crianças é genuíno e benéfico para seu desenvolvimento. Portanto, concedo a guarda definitiva de Maria Alice e Miguel Mendes ao casal Helena e Ricardo Strapasson."
O momento foi selado com abraços emocionados e algumas lágrimas de alegria. Do lado de fora da sala de audiências, Miguel pulava de alegria, sem entender completamente o que havia acontecido, mas contagiado pela felicidade dos adultos. Maria Alice, por sua vez, permanecia quieta, segurando firmemente as mãos de Helena e Ricardo. "Agora é oficial", disse ela, depois de um momento. "Vocês são nossa família de verdade." A celebração continuou no Mercadinho Strapasson, que havia sido decorado para a ocasião. Os clientes mais antigos, que acompanharam toda a história desde o início, fizeram questão de participar. Dona Jurema preparou seus famosos brigadeiros, enquanto seu Antônio, da padaria, contribuiu com um bolo confeitado especialmente para o momento. No meio da festa, o telefone tocou. Era Cecília, ligando do Canadá para compartilhar a alegria do momento. Ela havia adiantado sua viagem e chegaria na semana seguinte, a tempo de participar da festa de aniversário de Maria Alice, que completaria 6 anos. "Trago uma surpresa", anunciou ela, mal contendo a emoção. "Encontrei algumas fitas de vídeo antigas, da época em que Laura e eu éramos crianças. Tem imagens nossas brincando no Parque São Lourenço, andando de pedalinho no Parque Barigui, tomando sorvete no Largo da Ordem." A notícia encheu os olhos de Maria Alice de brilho. A possibilidade de ver sua mãe em movimento, rindo e brincando como uma menina da sua idade, era um presente precioso. Helena fez uma nota mental para providenciar a digitalização das fitas assim que Cecília chegasse. À noite, depois que a agitação da festa diminuiu e as crianças finalmente adormeceram, Helena encontrou Ricardo no escritório, organizando alguns documentos. Entre eles estava o diário que Laura havia deixado, junto com a carta para Cecília e algumas fotografias antigas. "Precisamos organizar tudo isso", disse ele, separando cuidadosamente o material. "Criar um arquivo especial para quando eles forem maiores. Tem tanta história aqui, tanta memória." Helena concordou, pegando uma das fotos. Nela, Laura sorria em frente ao Museu Oscar Niemeyer, o famoso olho, seu rosto jovem e cheio de vida. Era impressionante como Maria Alice havia herdado não apenas suas feições, mas também seu jeito doce e determinado. A chegada de Cecília transformou o início do inverno curitibano em uma época de redescobertas. Com uma câmera sempre em mãos, ela fazia questão de registrar cada momento com as crianças, especialmente nos lugares que haviam sido importantes em sua infância com Laura. O primeiro destino foi o Jardim Botânico, logo cedo em uma manhã de sábado. A estufa, majestosa sob o sol da manhã, serviu de cenário para recriar uma foto antiga. Laura e Cecília, aos 6 e 8 anos, posando em frente às portas de vidro. Agora, Maria Alice e Miguel ocupavam o mesmo lugar, suas expressões curiosamente similares às da foto original. "Sua mãe adorava vir aqui nos dias de frio", contou Cecília enquanto caminhavam pelos jardins geométricos. "Dizia que as flores pareciam mais coloridas com a geada, como se a natureza quisesse provar que podia ser ainda mais bonita nas condições mais difíceis." Maria Alice absorvia cada palavra, cada história, como se montasse um quebra-cabeça da memória de sua mãe. Miguel, embora muito pequeno para entender completamente, participava do momento à sua maneira, correndo entre os canteiros e apontando animadamente para os patos que nadavam no lago. As fitas de vídeo que Cecília trouxe foram digitalizadas em um estúdio especializado no centro da cidade. A família reuniu-se uma noite para assistir ao conteúdo, transformando a ocasião em um evento especial, com direito a pipoca e chocolate quente. Nas imagens um pouco granuladas pelo tempo, Laura aparecia em diversos momentos de sua juventude. Apresentações de balé no Teatro Guaíra, passeios no bondinho do Parque Tanguá, tardes de domingo no Parque Barigui. Sua risada cristalina e alegre ecoava pela sala, fazendo Thor levantar as orelhas em atenção. "Olha, mamãe também tinha sardas como eu", exclamou Maria Alice em determinado momento, apontando para a tela onde uma Laura adolescente sorria timidamente para a câmera. Helena observava como as crianças reagiam às imagens. Miguel, mesmo tão pequeno, permanecia atento, seus olhos fixos na tela sempre que a voz de Laura soava. Maria Alice alternava entre momentos de profunda concentração e explosões de alegria
ao reconhecer lugares ou gestos que ela mesma havia herdado. Durante sua estadia, Cecília também ajudou a organizar o material que Laura havia deixado. Juntas, ela e Helena criaram uma caixa de memórias para cada criança, incluindo fotos, cartas e pequenos objetos significativos. Para Maria Alice, separaram o diário que Laura começou a escrever quando descobriu que estava grávida. Para Miguel, uma coleção de desenhos que ela fazia durante suas tardes no hospital, imaginando como seria seu filho crescido. Laura sempre foi a artista da família, comentou Cecília enquanto organizavam o material. Tinha um dom especial para transformar momentos em memórias palpáveis. Cada ticket de cinema, cada folha de outono que ela guardava contava uma história. Ricardo, que inicialmente se mantinha mais reservado com a presença de Cecília, logo se viu compartilhando com ela os planos para o futuro das crianças. Juntos, discutiam sobre escolas, atividades extracurriculares e até começaram um pequeno fundo de poupança para os estudos futuros de Maria Alice e Miguel. Uma tarde, enquanto todos tomavam café na varanda, aproveitando um raro dia de sol no inverno curitibano, Maria Alice surgiu com uma ideia que emocionou a todos. "Podemos fazer um livro?" sugeriu ela, seus olhos brilhando de entusiasmo. "Um livro com todas as histórias da mamãe, com as fotos antigas e as novas que estamos tirando. Assim, quando o Miguel crescer, ele vai poder conhecer melhor ela também." A ideia do livro de memórias se transformou em um projeto familiar que se estendeu pelos meses seguintes. Mesmo após o retorno de Cecília ao Canadá, ela participava ativamente através de videochamadas, enviando materiais e histórias que enriqueciam a narrativa que estavam construindo. Helena e Ricardo transformaram o antigo escritório em um espaço dedicado a esse projeto. As paredes foram cobertas com um grande mural de fotos, misturando imagens antigas e novas, criando uma linha do tempo visual da família. Maria Alice passou a chamar aquele espaço de Sala das Memórias e frequentemente era encontrada ali, observando as fotografias ou desenhando sua própria versão das histórias que ouvia. O mercadinho do portão continuava sendo o coração da comunidade, mas agora com uma energia diferente. As crianças haviam trazido uma nova dimensão ao ambiente. Miguel encantava os clientes com seu jeito espontâneo, enquanto Maria Alice já começava a ajudar com pequenas tarefas, orgulhosa de fazer parte do negócio familiar. Thor, que inicialmente era apenas o cachorro das crianças, tornou-se uma espécie de mascote do estabelecimento. Sua presença constante e seu temperamento doce faziam dele uma atração especial para as crianças da vizinhança, que muitas vezes arrastavam seus pais até o mercado só para poder fazer um carinho nele. Em uma manhã particularmente significativa, enquanto organizavam algumas fotos antigas, Maria Alice encontrou uma imagem que capturou sua atenção. Laura, ainda adolescente, sentada em um banco do passeio público, escrevendo em um caderno muito parecido com o diário que havia deixado. "Tia Helena", chamou ela, sua voz suave e pensativa. "Acho que entendi uma coisa. A mamãe não foi embora de verdade, né? Ela tá em todo lugar. Nas histórias, nas fotos, até no jeito que o Miguel ri, que a tia Cecília diz que é igualzinho ao dela." Helena sentou-se ao lado da menina, envolvendo-a em um abraço apertado. "É exatamente isso, meu amor. Sua mãe continua viva em cada memória, em cada momento que compartilhamos, em cada história que contamos." O livro de memórias foi finalizado no primeiro aniversário da partida de Laura. Era um álbum grande, encadernado em couro azul, a cor favorita dela, com páginas que misturavam fotos, recortes, desenhos das crianças e histórias escritas por todos que fizeram parte daquela jornada. Na primeira página, uma foto recente mostrava a família completa. Helena e Ricardo abraçados com Maria Alice e Miguel no centro, Thor fielmente sentado aos seus pés e Cecília sorrindo ao lado deles durante sua última visita. Ao fundo, o pôr do sol curitibano pintava o céu com tons de rosa e laranja, criando um cenário que parecia abençoar aquela união improvável e especial. A dedicatória, escrita com a letra caprichada de Maria Alice, dizia simplesmente: "Para a mamãe Laura, que nos ensinou que o amor tem muitas formas e que família é onde o coração encontra seu lar.
Naquela noite, após colocar as crianças para dormir, Helena e Ricardo sentaram-se na varanda, como faziam tantas vezes. O vento suave balançava as flores do jardim que Laura havia plantado, agora cuidadosamente mantido por Maria Alice. Thor descansava aos seus pés, como sempre. Sabe, disse Ricardo, quebrando o silêncio contemplativo. Às vezes me pergunto se Laura sabia, se ela, de alguma forma, pressentiu que encontraríamos um ao outro naquela tarde no mercado. Se ela entendeu, antes de qualquer um de nós, que o destino estava tecendo algo maior do que podíamos imaginar. Helena sorriu, observando as estrelas que brilhavam no céu de Curitiba. Acho que ela sabia, sim. Acho que ela entendeu que o amor tem muitos caminhos e que às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas de desafios. Do quarto das crianças vinha o som suave de suas respirações tranquilas. Na parede, a luz da lua projetava sombras suaves através da janela, dançando sobre as fotografias que contavam a história de uma família que o destino construiu, provando que o amor, em suas infinitas formas, tem o poder de transformar perdas em encontros, dor em esperança e estranhos em família.